Vou colocar para apresentar, então. Né? Não, professora, deixa eu fazer a sua apresentação. Claro. Aí, depois a senhora coloca, pode ser? Tá, ótimo, com certeza. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um web seminário do PRH 30.1 da UFPE. Hoje teremos como convidada a professora doutora Fabiola Dias da Silva Curbelo, da Universidade Federal da Paraíba, que nos agraciará com a palestra Sistemas Microemocionados na Formulação de Colchões Lavadores para a Indústria do Petróleo. A professora Fabiola é bolsista de Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora CNPq, nível 2. Atualmente é professora associada 3 do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal da Paraíba. É formada em Engenharia Química pela Universidade do Rio Grande do Norte, em 1999. Fez mestrado e doutorado na área de Engenharia Química, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi bolsista de mestrado e doutorado do Programa de Recursos Humanos da ANP, no número PRH 14, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi chefe de departamento e coordenadora no Departamento de Tecnologia Sucroalcooleira, em 2010 e 2011, no Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional, o CTDR, da UFPB. Foi coordenadora do Programa de Recursos Humanos da ANP, no PRH 54, da UFPB, no período de novembro de 2013 a maio de 2016. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal da Paraíba. Orienta e desenvolve projetos de pesquisa na área de engenharia química, com ênfase em operações sanitárias, processo de separação e tecnologia de tensoativos, atuando principalmente nos seguintes temas: adsorção, extração líquido-líquido, tensoativos, microemulsões, petróleo, recuperação avançada de petróleo, fluidos de perfuração, colchões lavadores, tratamento de águas produzidas de petróleo e coque verde de petróleo. É membro do corpo editorial da revista International Journal of Petroleum Technology e revisora de algumas revistas científicas. Atualmente, é chefe do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal da Paraíba. Professora, caso a senhora queira complementar algumas outras informações, fique à vontade. Né? Mais uma vez, o PRH 30.1 agradece o aceite do convite. Eu que agradeço. Passa a palavra para a senhora e boa palestra a todos. Obrigada. Fechar aqui. Tá. Obrigada, professora Selma, pelo convite, professor Geraldo, José Geraldo, Jean. Muito obrigada pela oportunidade. Vou, com muito prazer, aqui apresentar para vocês algumas das minhas linhas de pesquisa aqui na UFPB. Tá certo? Boa tarde, alunos. Eu vou fazer a apresentação e se alguém tiver dúvida no final, pode falar, não é isso? Eu apresento aqui e no final eles fazem as perguntas, tá? Ok. Deixa eu colocar aqui. Eu vou entrar também com o meu celular, tá certo? Só que às vezes eu fico com medo de... Não, tudo bem. De fechar, tá bom? Desculpa. Pronto. Estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Eu vou só fechar a minha câmera para não dar nenhuma interferência, tá certo? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vou aqui apresentar para vocês hoje uma das minhas linhas de pesquisa, que é sobre colchões lavadores, certo? Então, todas as nossas pesquisas aqui na UFPB, no Laboratório de Petróleo, que é o laboratório que eu trabalho, que eu coordeno, a gente procura utilizar materiais que sejam ambientalmente corretos, né? Então, a gente sempre procura utilizar um tensoativo que seja biodegradável, uma fase aquosa que não contamine muito, que não contamine de forma alguma, né, com a presença de sais, uma fase oleosa também biodegradável e um tensoativo.
Então, tanto é que no meu laboratório eu não tenho nem capela, eu tenho capela no laboratório de baixo, no laboratório de operações, que é o segundo laboratório que eu coordeno, mas no laboratório de petróleo mesmo, a não ser o cloroformo que eu uso para algumas coisas, a gente usa lá embaixo, no laboratório de operações, no meu mesmo, no laboratório de petróleo, a gente tem que trabalhar com a maioria dos produtos ambientalmente corretos, tá? E com isso surgiu a ideia de se desenvolver sistemas microemulsionados para uso em colchões lavadores, uma vez que os colchões lavadores utilizados comercialmente apresentam um pouco de, né, tem um teor, né, de contaminação. E aí o título da apresentação é Sistemas microemulsionados na formulação de colchões lavadores para a indústria do petróleo. Então, primeiro eu vou falar para vocês como que são as microemulsões, né? Então, elas têm uma característica, né? As principais características que são sistemas de Winsor 4, que foi o pesquisador que há bastante tempo desenvolveu, né? E descobriu as microemulsões. Elas têm características específicas e muito atraentes, como são termodinamicamente estáveis, apresentam um aspecto físico homogêneo, do ponto de vista macroscópico, e também é de fácil preparação. A sua formação ela ocorre pela solubilização espontânea, né, de compostos polares e apolares, através da atuação de moléculas tensoativas que faz com que faça essa solubilização desses dois compostos que têm polaridades diferentes. A partir, né, e para que ocorra a formação das microemulsões, os tensoativos eles precisam estar em forma de micelas, e essas micelas elas podem ser diretas ou inversas, né? Diretas são aquelas em que o meio dela, contínuo, é a fase aquosa, né? E inversa quando o meio contínuo é uma fase oleosa ou uma fase apolar. Né? E nesse caso, para a formação das microemulsões, é necessário pouca ou nenhuma energia para o sistema que ela fique totalmente estável e homogêneo. E os tensoativos, que são as moléculas que fazem com que tenha essa solubilização dos componentes polares e apolares, eles são moléculas anfifílicas, né, que apresentam duas regiões de afinidade diferentes, e com isso tem essa característica, né, de ser uma molécula anfifílica, que tem uma parte polar, né, onde apresentam átomos com grande concentração de carga, né, e essas cargas podem ser positiva ou negativa, ligado a uma cadeia polar, que é a parte apolar dele, que é originária da cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica pode ser linear, ramificada ou apresentar partes cíclicas. Então, nessa figura aqui, eu mostro o esquema de uma molécula de tensoativo. A gente tem aqui a extremidade polar, que é solúvel em água, hidrofílica, e a cadeia apolar, que é solúvel em óleo, né, em hidrocarbonetos, em componentes apolares. E essa dupla afinidade presente nessa molécula de tensoativo, que tem a característica de ser uma molécula anfifílica, faz com que os tensoativos ele tenham uma vasta utilização. Então, várias indústrias alimentícias, farmacêuticas, de petróleo ou outras utilizam tensoativos, certo? E os tensoativos eles podem ser utilizados tanto em forma de microemulsões quanto também apenas em soluções aquosas, né? Para a formação das microemulsões, existe uma particularidade. Os tensoativos eles precisam estar em altas concentrações, geralmente acima da concentração micelar crítica. A concentração micelar crítica é aquela concentração na qual, a partir dela, acima dela, a gente só encontra a maioria das micelas, né? A maior quantidade de micelas está presente, praticamente que a constante quantidade dos tensoativos em forma de monômeros. Isso faz com que tenha uma maior solubilização de um componente no outro, e, consequentemente, obtém-se uma única fase, né, que é a fase da microemulsão. A partir de algumas propriedades, como essas que eu exemplifico aí para vocês nessa figura, a gente pode determinar a CMC, certo? Através da mudança brusca de algumas dessas propriedades do comportamento. Então, aqui a gente tem turbidez, né, onde a gente verifica aqui a mudança brusca do comportamento, ele vem linear aqui, de repente ele muda o sentido. A tensão superficial, que é o que a gente faz aqui no laboratório, que a gente tem um tensiômetro, para medir a concentração micelar crítica dos tensoativos que a gente trabalha. E tem também a condutividade molar. Então, dependendo da concentração dele e do valor que a gente obtiver de alguma dessas propriedades, a gente pode obter a concentração micelar crítica a partir dessa mudança, né, do comportamento. E essa concentração micelar crítica nos indica que acima dela a gente tem presente na solução uma quantidade maior de micelas, né?
onde essas micelas podem ser diretas e micelas inversas. Eu mostro já para vocês um formato. Então, especialmente aqui no laboratório, a gente determina por um tensiômetro superficial, como esse dessa primeira figura, que é o Sensadine, né? Então, a gente elabora inúmeras concentrações, né, de concentrações bem baixas. Primeiro, na verdade, primeiro a gente sempre mede da água, que é mais ou menos 72 mililitros por metro, e a gente vai acrescentando como se fosse aqui, a tensão nesse gráfico, como se fosse aqui no início da curva, a concentração da água. Então, qualquer concentração que a gente adicionar na solução de tensoativo, essa tensão vai diminuindo, né? E vai chegar a uma concentração onde, à medida que a gente for aumentando o valor dessa concentração, essa tensão não vai mais diminuir e a gente considera que houve a formação de micelas, tá? Então, aqui no ponto A, a gente não tem quase tensoativos, é só solução aquosa. Aqui no ponto B, né, nessa faixa, a gente tem os monômeros de tensoativos que se localizam na interface, né, entre o ar e a água. Vê que a parte polar do tensoativo está voltada para a solução aquosa, nesse caso, e a cauda para o ar. Vamos aumentando um pouco a concentração e ele vai saturando mais a superfície. E à medida que você vai aumentando, ele vai se deslocando para o seio da solução, os monômeros se encontram e começam a formar as micelas. Essa daqui é a micela direta, onde a gente tem a parte polar voltada para a fase contínua da solução e a parte polar para dentro da micela, certo? Então, para que a gente forme as microemulsões, é importante que os tensoativos estejam em solução na forma de micelas, então estejam em concentrações altas, né? Que as micelas, elas são agregados moleculares, né, de tamanho coloidal, em equilíbrio com as moléculas de monômeros das quais elas são formadas. Então, aqui eu tenho, na figura A, a gente tem uma micela inversa. Verifiquem que agora a cabeça polar do tensoativo está voltada para o centro da micela e a cadeia apolar para a fase contínua, que nesse caso é o óleo, né? E aqui no meio a gente tem essa característica que é chamada de coração, contendo moléculas de água rigidamente ligada à cabeça anfifílica do tensoativo. E aqui a micela direta, como eu falei para vocês, né? Onde o meio contínuo agora é a água com a parte polar, né? Com a parte hidrofílica voltada para a água. Então, à medida que a gente tem essa concentração do tensoativo em forma acima, né, na solução acima da CMC, a gente tem a probabilidade de obter as microemulsões. E aqui a gente tem, as microemulsões, elas podem ser de duas características: microemulsão água em óleo, né, onde a gente tem aqui dentro da micela, que começa a inchar a parte aquosa, né, a fase aquosa, e aqui a fase oleosa em volta. Então, aqui a gente tem uma microemulsão, e é por isso que a gente consegue solubilizar o óleo na água, né, e obter apenas uma única fase. E aqui o contrário, microemulsão água, ou óleo em água, né. Na verdade, aqui no centro da micela agora a gente tem óleo no centro e a fase contínua é a nossa fase aquosa. Então, para que a gente chegue na formação dessas microemulsões, seja ela microemulsão água em óleo ou microemulsão óleo em água, a gente precisa que o tensoativo esteja em forma de micela, né? E a formação de uma micela inversa e uma micela direta vai depender das características do tensoativo, certo? Se ele é mais hidrofílico ou se ele é mais hidrofóbico, né? Especialmente os tensoativos não iônicos, eles têm um parâmetro que a gente chama de balanço hidrofílico-lipofílico. Balanço hidrofóbico-lipofílico, certo? É a relação que existe entre a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica do tensoativo, né? Esse balanço que vai fazer com que ele seja mais solúvel, dependendo do tamanho, vai fazer com que ele seja mais solúvel em água ou mais solúvel em óleo. Uma característica particular das microemulsões e que faz diferir das emulsões, não é só a gente pensar, microemulsão são emulsões pequenas, como dizem em alguns livros, né? Mas não são, elas têm características bem diferentes, né? Então, inicialmente, nós temos dois líquidos que são considerados immiscíveis, né? E quando a gente coloca eles em contato, eles não se misturam, certo? Não se misturam e não tem a presença, né, de tensoativos. À medida que você vai colocando tensoativos dentro dessa mistura que é immiscível, por exemplo, o óleo e a água, a gente tem uma tendência a formar as microemulsões, né?
que é diferente quando a gente tem as emulsões, quando a concentração do tensoativo está num valor muito baixo, ele não chega na concentração micelar crítica, não tem a possibilidade de formar micelas, e, consequentemente, a gente não tem condições de formar as microemulsões, a gente forma apenas emulsões. Nenhuma micela, quando a gente tem uma emulsão, nenhuma micela é formada, né? E o tensoativo está em concentração baixa. O que vai acontecer nesse sistema? Apenas você vai conseguir dispersar uma fase na outra, né? Devido a alguma energia mecânica que você fornece. Porém, a partir do momento que você tira essa energia mecânica, como, por exemplo, uma agitação, você vai lá e agita, e você retira essa agitação, com o tempo, essas partículas que estão dispersas, nas outras gotículas que estão dispersas, elas vão começar a se coalescer, né? Vai aumentando de tamanho, e com o tempo elas vão se separar, né? Você vai ver as duas fases immiscíveis bem separadinhas, nitidamente separadas, e elas também são estáveis termodinamicamente. Então, as emulsões, elas podem demorar uma semana, um mês, 3 meses, até um ano, mas elas vão se separar, um dia elas vão se separar. Diferente das microemulsões, que você pode deixar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e elas não se separam, ficam num sistema totalmente homogêneo, e isso se dá porque os tensoativos estão em forma de micelas, e para atingir a formação da micela tem que ter concentrações altas, né, bem acima da CMC. E são com essas microemulsões que a gente trabalha para fazer a formação dos colchões lavadores. Mas vamos ver como, vou só dizer para vocês como que a gente consegue determinar experimentalmente um sistema microemulsionado, né? Então, aqui a gente representa, né, é comum a gente representar as microemulsões a partir de um diagrama de fases ternários, né, que são um diagrama com os 3 lados iguais. Nos vértices do triângulo, a gente tem os componentes puros, então aqui a gente tem uma escala, né? Então, aqui no vértice de cima, nós temos o tensoativo, nesse outro vértice a fase aquosa, nesse outro vértice a fase oleosa. Um ponto no vértice quer dizer que a gente tem um componente puro. Dos lados do triângulo, nós temos uma mistura binária. Então, aqui eu posso... Deixa eu colocar aqui minha mesinha, para eu conseguir explicar aqui para vocês. Se a gente tiver um ponto colocado no lado do... Isso. Aqui, no lado do diagrama, por exemplo, eu posso ter um ponto aqui, digamos que aqui seja 70% em peso, certo, gente? Para cá e 30% para cá. Então, um ponto aqui corresponde, ele cresce para cá, aqui eu tenho 100% água, e aqui eu tenho 100% tensoativo, aqui eu tenho 0% água, e aqui eu tenho 0% tensoativo. O tensoativo cresce para cá, e a água cresce para cá. O mesmo se comporta para esses dois lados, que é o binário surfactante, né, tensoativo, fase oleosa, e a mesma coisa para cá, o binário fase aquosa e fase oleosa. Então, um ponto aqui no lado do diagrama, né, no lado binário, eu tenho uma mistura dos dois componentes, tanto aqui quanto nesse outro lado. Aqui eu tenho uma mistura binária do tensoativo, fase oleosa, e aqui eu tenho uma mistura binária da fase oleosa, fase aquosa. E dentro do diagrama, qualquer ponto que eu pegar dentro do diagrama, eu tenho uma mistura ternária, né? A gente aprende isso em termodinâmica. A gente tem uma mistura ternária. Porém, essa mistura ternária, que é tensoativo, fase oleosa e fase aquosa misturados, ele pode se encontrar em uma única fase, certo? Que seria o sistema de Windsor 4, a microemulsão. Podemos encontrar em uma fase, podemos encontrar em 2 fases e também podemos encontrar em 3 fases. Isso aqui vai depender da proporção que cada um dos componentes, né, geralmente a gente faz em massa no laboratório, está presente naquela composição. Então, um ponto aqui abaixo da curva de solubilidade, eu tenho uma região de 1, 2 ou 3 fases. Aqui na minha região de microemulsão, a gente tem os 3 componentes misturados numa única fase, e essa curva que é o que separa caso a gente tenha um tensoativo presente na fase sólida. Geralmente lá no laboratório a gente usa o OCS, a fase sólida, eu uso pouco ele, embora ele tenha resultados muito bons, mas a gente usa tensoativos líquidos, né? Então aqui é uma concentração, uma regiãozinha que a gente tenta fazer a solubilização do tensoativo que está na fase sólida, na fase oleosa, né? E quando eu chego aqui para dentro do diagrama, eu já tenho um pouco de fase aquosa. Lembrando que a fase aquosa cresce para cá e cresce para cá, né?
no laboratório, como que a gente pode determinar esses pontos da curva e também determinar quais são as regiões de um INSO? Então, geralmente, a gente pesa dois componentes, né? Você pode pesar ou o tensoativo e a fase aquosa, e você pode pesar o tensoativo e a fase oleosa. Geralmente, inicialmente, quando a gente pesa esses dois componentes aqui, tensoativo e fase aquosa, aí eu vou titular com a fase oleosa. Tensoativo, fase oleosa, eu vou titular com o terceiro componente, que é a fase aquosa. Quando a gente pesa inicialmente esses dois componentes, eles estão límpidos. E a gente vai titulando, né, até obter a região da curva, né, do ponto da curva de solubilidade, onde ele pode chegar. Aqui a gente pesa, né, essa pesagem é feita num tubo de ensaio, a gente agita num agitador vórtex. Quando a gente começa a ver que o sistema ficou turvo, a gente centrifuga, né, para garantir que separou. Quando o sistema está turvo, tem duas fases, a gente separa e aí a gente pesa aquela região. Depois que a gente pesar, a gente obtém a fração máxima de cada ponto dentro do diagrama. E com isso a gente consegue determinar qual é a quantidade de fase aquosa, fase oleosa e tensoativo presente em cada ponto, determina a fração máxima, que eu digo, esse ponto aqui da gente, ele está na região de microemulsão, ele está na região de duas fases, ele pode estar na região de três fases. Experimentalmente, a gente também pode partir do binário fase aquosa, fase oleosa. Esse daqui, particularmente, eu, quando faço no laboratório, acho mais fácil, porque inicialmente ele está turvo. Então, num tubo de ensaio, quando a gente coloca aqui no tubo de ensaio, a turbidez é mais fácil você passar da turbidez para a limpidez, né? Quando a gente vai adicionando o tensoativo aqui, vai adicionando, até chegar a uma quantidade suficiente que vai conseguir solubilizar a fase aquosa na fase oleosa. Então, quando isso acontece, ele passa da parte turva, né, da fase que está turvo, né, aparentemente, para a fase límpida. Então, fica fácil da gente determinar. E é bem bonitinho, porque parece daquelas titulações que a gente faz quando a gente está no início do curso, né, fazendo aquelas titulações do azul, né, que fica, inicialmente está rosa, fica azul, mas aqui é do turvo para o límpido, e é bem legal de fazer, né. Só dá trabalho, né, porque todos os pontos, até a gente fechar todas as regiões, dá um trabalho para fazer, mas é bem interessante. E a gente pesa no tubo de ensaio, utiliza o agitador tipo Vortex, faz a centrifugação para a gente verificar a separação das fases, pesa, né? Porque inicialmente você conhece a massa do tensoativo e a massa da fase aquosa, e conforme você vai titulando gota a gota com a fase oleosa, você depois pesa a massa total, né? Por um balanço de massa aqui, você consegue retirar esses dois, a quantidade de tensoativo e fase aquosa, e até o tubo de ensaio e algum agitador magnético, bem pequenininho que você pode colocar, e determinar a massa da fase oleosa correspondente àquele ponto no qual o sistema ficou límpido, ou ficou turvo, ou ficou gel, ou separou em duas fases, separou em três fases. Três fases é bem bonito de ver também, na hora que a gente faz experimentalmente. Então, isso aí é tudo, a gente obtém aqui as frações máxicas para que a gente possa construir aqui o diagrama de fases. Uma vez que a gente tem todos esses pontos determinados, né, a gente pode fazer a classificação dos equilíbrios de um INSOR, né, onde a gente tem um INSOR 1, um INSOR 2, um INSOR 3 e um INSOR 4, certo? O INSOR 1 é quando você tem um ponto na região de duas fases, porém você tem a microemulsão em equilíbrio com a fase oleosa em excesso. Tá? E aqui a gente só tem a microemulsão, que é considerado um INSOR 4. Nesse tipo de diagrama, o tensoativo ele é mais solúvel na fase aquosa. Quando a gente tem um tensoativo mais solúvel na fase oleosa, a gente tende a ter uma microemulsão água em óleo. Então, é característico de uma classificação de um INSOR 2. Né? Como que a gente arranja isso aqui? É um tubinho de ensaio. Como que ele fica, aparentemente? Então, a gente tem a microemulsão aqui ao contrário. Aqui a gente tem aqui é a microemulsão, aqui no desenho eu vou corrigir, certo? Aqui é a microemulsão óleo em água, certo? E aqui a nossa fase aquosa embaixo, certo? E aqui a gente tem a microemulsão água em óleo, aqui em excesso com a fase aquosa. Aqui a gente tem a microemulsão óleo em água, em excesso com a fase oleosa. Aqui a fase oleosa na parte superior, né? Aqui a microemulsão é na parte inferior.
Aqui a gente tem a microemulsão na parte superior, que é o rosa, e aqui a fase aquosa na parte inferior. Quando a gente encontra um sistema no qual um tensoativo tem uma determinada característica que pode apresentar para a gente uma região de 3 fases, então, quando a gente tem aqui a microemulsão, que a gente chama, né, microemulsão de 1/3, em equilíbrio com a fase aquosa, que é mais pesada, e fica na parte de baixo do tubo de ensaio, e também em equilíbrio com a fase oleosa em excesso na parte superior. Então, ele se rearranja dessa forma, fase oleosa, microemulsão e fase aquosa, certo? Aqui a região de 2 fases, né? Também, onde a gente pode ter também aqui o MinSOR 2, certo? Que a gente tem a microemulsão água em óleo em excesso com a fase aquosa, certo? Que é esse exemplo aqui. Aqui a microemulsão nessa região, que é uma única fase, que para os nossos estudos de desenvolvimento de fluido de perfuração, colchão, lavador, a gente escolhe sempre a região de microemulsão, certo? A gente já fez alguns ensaios também com a região de 2 fases, ou então a gente diluindo aqui também, e obtivemos alguns resultados satisfatórios, né? E aqui a gente tem um MinSOR 1, que é a microemulsão, em equilíbrio com a fase oleosa em excesso, né? Então, aqui a gente tem um diagrama mais completo, onde a gente tem os 4 sistemas de MinSOR, né? O MinSOR 1, aqui, o MinSOR 2, o MinSOR 3, e aqui o MinSOR 4, que é só a microemulsão, certo? Que tudo vai depender da quantidade de cada componente quando ele está misturado, para a gente poder encontrar cada uma dessas regiões. Então, de posse desse diagrama, do estudo particular que a gente utilizou, escolhi um tensoativo, uma fase aquosa, uma fase oleosa, a gente vai fazer as aplicações dele para colchão lavador, né? Vamos concluir aqui a parte da relação entre microemulsão e emulsão, né? Então, quais os parâmetros que diferenciam? Então, as emulsões, elas têm um tamanho de gotículas de 1 a 10, as microemulsões de 10 a 300. A aparência das emulsões, ela é de turvo-valeitosa, conforme essa aqui que eu mostro para vocês. As microemulsões já é transparente e translúcida, essa outra figura. As emulsões são termodinamicamente instáveis e as microemulsões são termodinamicamente estáveis, né? As emulsões têm uma tensão interfacial muito alta, já as microemulsões têm essa propriedade importante de diminuir bastante a tensão interfacial, né? E as emulsões têm a quantidade baixa de tensoativo e as microemulsões a quantidade alta, que é necessária para formar a CMC e, consequentemente, né, as microemulsões. Então, aparentemente, elas têm essa diferença. A gente vê logo que ele tem um aspecto branco leitoso, enquanto a microemulsão é totalmente límpida, né? Na aplicação na indústria do petróleo, diante de todas que a gente trabalha aqui, de recuperação avançada, de tratamento de águas produzidas, formulação de colchões de lavadores e também de fluido de perfuração, vou falar aqui para vocês especificamente na formação de colchões de lavadores. Então, a cimentação de poços, ela é uma etapa muito importante após a perfuração, né, do poço e a completação, né? Então, uma vez que a gente perfura o poço, a gente precisa completar, né, e fazer a cimentação. E para que essa operação seja bem feita, tem que ser bem feita, né, para que tenha um grande impacto, né, não tenha um grande impacto sobre o ciclo de vida útil, né, desse poço de petróleo. O objetivo principal é a união da tubulação de revestimento com a parede do poço, dessa cimentação. Ou formar um tampão de selo, né, no fundo do poço, ou corrigir alguns desfios, né, do furo durante a perfuração. Quando a gente faz a perfuração de um poço, os fluidos de perfuração, eles têm características específicas, né, que apresenta na sua formulação partículas sólidas, e essas partículas sólidas, à medida que vai perfurando o poço, ele vai se depositando nas paredes do poço, formando um reboco, né? Então, que é a deposição desses sólidos que estão presentes no fundo de perfuração, e ele faz essa deposição nas paredes porosas do poço, à medida que a fase, né, contínua da água vai penetrando lá no meio. Para que a gente possa cimentar, depois da perfuração, para que a gente possa cimentar, a gente precisa fazer uma remoção desse reboco que que foi formado nas paredes do poço. E a cimentação, ela tem que ter algumas características importantes para que tenha uma boa aderência, né, do cimento.
E alguns aspectos que podem prejudicar, né? Fatores que podem prejudicar a aderência do cimento. Então, a densidade correta da pasta de cimento, ou então se ela for muito permeável, não pode ter gelificação prematura, e também não pode ter a presença de fluido de perfuração, porque a pasta de cimento e fluido de perfuração, eles são incompatíveis. O cimento é molhável à água, e o fluido de perfuração geralmente são fluidos base óleo, né? Base não aquosos. Então, para que a gente possa fazer a cimentação, é preciso a gente remover esse reboco formado nas paredes da tubulação e fazer a inversão da molhabilidade para que o cimento possa ter uma aderência adequada na parede do poço. E isso, para a gente poder fazer essa remoção, a gente tem os fluidos de limpeza, né, que são os colchões lavadores, que o objetivo principal é remover esse fluido de perfuração no espaço anular, formado pelo sistema revestimento e formação, para garantir a estabilidade do poço. Então, ele tem que remover o fluido de perfuração, remover esse reboco formado e inverter a molhabilidade da parede do poço para que seja de molhável a óleo, que primeiramente foi a passagem do fluido de perfuração, para molhável a água, que é a característica da pasta de cimento poder se aderir. E aí surge também os colchões espaçadores, né, e os colchões lavadores. E os espaçadores, ele vem para fazer um espaço para não entrar um contato do fluido de perfuração com a pasta de cimento, né? Então, ele tem uma interação puramente física, né, e ele é incompatível com o fluido de perfuração e principalmente se ele for não aquoso. E os colchões lavadores, eles já têm uma interação química, porque é aquele que precisa para poder inverter a molhabilidade da parede do poço, né? E isso acontece porque tem muitas vezes a presença de tensoativo que tem maior afinidade pelo fluido de perfuração, né? E consegue remover. O colchão espaçador, ele não consegue remover o reboco formado, ele tem só aquela diferença de massa específica para poder não entrar em contato o cimento com o fluido de perfuração. Já o colchão lavador não, ele é compatível com o fluido de perfuração, consegue remover e, ao mesmo tempo, inverter a molhabilidade. Então, são testes que a gente faz no laboratório para fazer a caracterização do colchão lavador e saber se ele realmente é um colchão adequado para poder remover o que o fluido de perfuração deixou. Então, inicialmente, a gente tem o teste de remoção, né? Um dos primeiros testes que a gente faz para saber se o colchão que a gente desenvolveu é eficiente é um teste que a gente segue uma norma, né? E a norma diz que o teste para você fazer a remoção, você coloca num becker, conforme esse que eu mostro no esquema, que é o esquema que a gente coloca uma grade quadriculada, certo? Que são 66 quadradinhos de área de 1 metro quadrado, de 1 centímetro quadrado, né? 1 centímetro por 1 centímetro. E aí a gente coloca nesse quadradinho, nessa parte do becker, o fluido de perfuração, né? Você coloca de 2 a 4 ml, você distribui aqui nessa parede. O fluido de perfuração, principalmente aqueles que já são bastante usados, eles são viscosos. Então, você consegue colocar aí, distribuir, e do outro lado da janela, a gente dispensa o colchão lavador, né? E coloca dentro do reômetro. A gente utiliza o reômetro para fazer aqui o teste de remoção. Esse teste ele tem de duração até 10 minutos, de 1 a 10 minutos, para poder o colchão lavador remover todo esse fluido de perfuração que está aqui contido nessa parede. Removendo até 10 minutos, removendo 100%, né? Muitos colchões da gente removeram até 100% com um tempo assim, de menos de 1 minuto. A gente passa para outra etapa, é saber se esse colchão lavador, além de remover, ele consegue inverter a molhabilidade, ou seja, para aquela parede do poço que estava molhável para o fluido de perfuração, né, ele precisa, que é molhável a óleo, ele precisa inverter, que é uma característica específica dos tensoativos, para estar molhável a água, que é a característica do cimento. Para isso, a gente usa o Etability Test, né, que é um teste de inversão de molhabilidade que a gente faz. Esse equipamento eu não tenho aqui na UFPB, eu faço com uma parceria que eu tenho de muito tempo já com o professor Júlio, lá no LabSim, na UFRN, e é lá que a gente faz todos os testes, né? Então, a gente usa esse Etability aqui. Inicialmente, a gente zera o equipamento, ou seja, a gente coloca totalmente molhável a água, zero o equipamento, né, que ele tem 2 sensores,
coloca o fluido de perfuração, então ele não vai dar, já que está molhável a água, ele não vai dar nenhuma condução, e a gente vai titular com o colchão lavador. E o objetivo do colchão lavador é inverter essa molhabilidade aqui, que a gente lê aqui. Então, passou de 1, que é o padrão, né, o limite do equipamento, passou de 1, você conseguiu fazer a inversão. Sendo que, além de inverter, você também tem que ter um volume específico. Você não pode colocar aí qualquer quantidade. Você tem 200 ml de fluido de perfuração dentro do recipiente e você pode colocar até 200 ml do colchão lavador também para atingir essa inversão aqui, que chegue a condução acima de 1. Né? Uma vez você fazendo esse teste e invertendo a molhabilidade, existem outros testes também que são possíveis de serem feitos, que é o teste do ângulo de contato, que a gente pega uma rocha, né, uma amostra de arenito, coloca o fluido de perfuração e depois tenta limpar com o colchão lavador e mede o ângulo de contato com água, né, para saber se realmente a rocha ficou molhável à água. É um teste que a gente também faz no laboratório, mas a norma pede para a gente utilizar mais esse Wettability, a gente usa. Eu já usei nos dois, na verdade. Alguns testes meus eu já usei os dois. Posteriormente, conseguimos inverter e conseguimos remover, tendo ensaios, resultados bons de remoção e de inversão, a gente vai para o teste de compatibilidade. Esse teste de compatibilidade a gente faz do fluido de perfuração com colchão lavador e da pasta de cimento com colchão lavador nessas proporções, de acordo com a norma. Certo? E também temos que fazer com os 3 componentes misturados. Isso no poço, nessa proporção, é uma proporção assim, um pouco difícil de se obter, mas a norma pede para a gente fazer nessa proporção. Certo? E o que a gente faz? A gente mistura esses 3 componentes e a gente espera que eles sejam compatíveis, ou seja, que a viscosidade não diminua, ou não aumente, não ocorra um aumento excessivo da viscosidade, não ocorra a separação das fases, não ocorra floculação, sedimentação e nem gelificação para que aquele fluido dentro do poço consiga ser removido, né? E esse teste a gente também faz, tanto na temperatura ambiente quanto na temperatura específica, né? Que tem nas normas vários padrões, e a gente observa a mistura desses componentes, a gente observa o comportamento, certo? Se ele não gelificou, não floculou, não teve sedimentação, né, nem aumentou a viscosidade, a gente diz que ele é compatível. Aí, beleza. Passando desse teste, ainda tem um outro teste, que é o teste de compatibilidade, que é o teste o UCA, Ultrasonic Cement Analyzer, que a gente vai fazer uma contaminação de 10% do colchão lavador com 90% da pasta de cimento e ver se a pasta dá a pega. Se ela dá a pega, ela vai ficar com o plug do cimento bem bonitinho, como esse da figura A, que eu mostrei para vocês. Né? Aqui ele tem, na verdade, só cimento. Aqui ele tem o cimento contaminado com uma microemulsão que foi compatível, teve um endurecimento correto, né? A pega que eles chamam. E aqui, olha, foi uma outra microemulsão com outras características diferentes, outro tensoativo, outra fase oleosa, que a gente fez esse teste na proporção 90-10, também em volume, sendo que não deu a pega do cimento. Olha, ficou molhado, tá vendo? E ficou duro. E ficou maleável, né? Não teve um endurecimento. Então, aqui a gente chama de uma contaminação que não foi compatível. Né? Então, a gente não pode utilizar esse sistema microemulsionado, esse colchão lavador, a gente não pode ser utilizado para fazer o teste de remoção, embora tenha removido, tenha invertido, mas não foi compatível, a gente não utiliza. Certo? Nessa figura aqui de cima, eu mostro um esquema geral, certo? De como que a gente trabalha. Então, eu gosto de trabalhar, como eu falei, com tensoativos biodegradáveis, com óleos de origem vegetal, né? A gente formula os diagramas, né? A gente vai lá, posso variar o óleo, fase oleosa, posso até variar a fase aquosa e o tensoativo, obtenho a região de microemulsão. A partir dessa região de microemulsão, eu faço o aumento de escala e passo para fazer os testes para caracterizar aquele colchão lavador como eficiente ou não. Existe também a possibilidade da gente utilizar os colchões lavadores na forma diluída, porque diluída é aquele que vai conseguir inverter mais, né? Porém, ele diminui muito a eficiência na parte da remoção do fluido de perfuração, porque o fluido de perfuração é não aquoso,
né? Então, se a gente for fazer uma diluição muito grande, né, dependendo 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10 em volume, 1 para 10 a gente consegue remover, a gente consegue inverter, mas a gente não consegue remover. Então, todos esses parâmetros, eles têm que estar casados, né, tem que estar com todos os resultados coerentes, né, tanto o de remoção, quanto de inversão de molebilidade, e principalmente o de compatibilidade, e posteriormente esse, né, o UCA, que a gente chama, que também é um equipamento lá do laboratório de cimentos lá da UFRN, que a gente faz esse teste. Então, esses testes dando coerentes, né, e a gente tendo as curvas de viscosidade, para a gente verificar se não variou muito, a gente tem aquele colchão lavador específico, aquela microemulsão específica, né, que é eficiente, e daí parte para, né, a gente tem umas patentes depositadas e parte aí para o licenciamento. A gente tem algumas aí que estão em fase de licenciamento. E aqui eu faço só uma simulação, né, lógico que não está proporcionalmente no tamanho, né, aqui é um elemento diferencial do poço, né, onde a gente tem aqui o reboco, né, formado pelo fluido de perfuração, né. Então, a gente tem a parte hidrofóbica, né, tá hidrofobizada, a gente utiliza o colchão lavador para a gente remover o reboco e inverter essa molebilidade. Então, na hora que a gente inverte essa molebilidade, os tensoativos se aderem, né, por adsorção à superfície das paredes do poço, né, então eles ficam com a parte polar voltada para a superfície do poço, e a parte polar voltada para a parte de cimento que vai vir posteriormente e vai conseguir aí aderir eficientemente na parede do poço, né? Vai ter uma cimentação efetiva. Né? E a gente utiliza aqui esses fluidos de colchões lavadores para esse fim. Na literatura, alguns pesquisadores, alguns artigos, eles confundem um pouco a gente de colchão lavador para colchão espaçador. O colchão espaçador, ele até pode ter algumas partículas sólidas, como eu vi numa patente bem antiga, para que possa, pela diferença de massa específica da pasta de cimento do fluido de perfuração, para que possa segurar e manter essa distância, né? O não contato entre esses dois fluidos. Já o nosso colchão, os colchões lavadores, eles não podem ter partículas sólidas, até mais porque o objetivo dele é de retirar as partículas sólidas que estão presentes na parede do poço, né, deixado pelo fluido de perfuração. Então, geralmente, os colchões lavadores, eles não têm partículas sólidas, e os colchões espaçadores de interação puramente física pode apresentar só mesmo para controle da massa específica e poder se locomover corretamente dentro do poço. Né? Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço demais. Aqui está o meu e-mail, professora Selma, depois pode fornecer para vocês, se vocês quiserem, para a gente tirar mais dúvidas, né, mais esclarecimento. Podem entrar em contato comigo quando quiser, por e-mail, por telefone. Se eu não responder na hora, eu respondo depois. Tá bom? E estou aberta aí para vocês tirarem as dúvidas. Ok, professora Fabíola, parabéns pela apresentação, uma aula bem didática. Eu tinha bem mais coisa para apresentar, mas depois a gente vê. Não, teremos outras oportunidades, né? Aproveitando também, além dos parabéns, eu estava vendo, né, você falou aí em patente, que vocês recentemente conseguiram registrar uma patente sobre justamente um fluido biodegradável, né? Como eu falei... Para a limpeza, né, de poços. A gente está com uma empresa lá em Natal, né, na fase de fazer os cálculos, para fazer a avaliação econômica, para ver se a gente consegue fazer o licenciamento de uma... A gente tem 2 de colchão e 1 de fluido. Como a gente trabalha com esse material que não é agressivo ao ambiente, as indústrias elas têm uma atração muito grande, né? Os órgãos aí ambientais, eles ficam em cima para que não tenha contaminação e tal. Então, a gente está desenvolvendo isso e obtemos alguns resultados bem interessantes, agora a gente precisa aplicar, né? Porque a gente já ia perguntar se com essa patente vocês já conseguiram algumas empresas, já estão conversando. É uma empresa que vai vender para outras empresas, uma empresa pequena, né, que está fazendo os testes com os nossos... Aí envolve a compra em maior escala do tensoativo, da fase oleosa,
né? Aí um que vai fazer uns testes mais específicos para dar o laudo técnico, né, corretamente, e passar para vender. Parabéns, porque às vezes a gente consegue achar uma patente, mas aí as empresas, você tem a dificuldade de conseguir uma empresa para comprar, botar para frente o seu trabalho, né? E como você está bem adiantada, parabéns, mais uma vez para você e o seu conseguir, né? grupo. Porque a gente desenvolver isso não usar, não quero que usem. Exatamente. Pessoal, perguntas podem ser feitas direcionadas à professora Fabíola, pode levantar a mão ou colocar no chat que eu posso repassar. O professor Luiz fez uma pergunta, Jean. Deixa-me ver aqui. Pronto. O senhor quer perguntar pessoalmente, professor, ou quer que eu repasse? Eu estou lendo aqui, se a gente faz a modelagem termodinâmica dos diagramas medidos experimentalmente. Então, eu tenho um aluno que ele fez uma modelagem, um planejamento experimental, que foi uma dissertação que ele defendeu agora, e teve, né, na verdade, é o meu segundo aluno que faz isso. Sendo que, como são estudos preliminares ainda, quando a gente faz uma modelagem, eu sempre quero ter a parte experimental mesmo, para saber se aquela modelagem, experimentalmente, eu vou conseguir obter o resultado satisfatório. Então, a gente fez uma modelagem, né, estabeleceu lá umas equações para a quantidade tensoativa, até quanto que vai de tensoativo, de fase aquosa, de fase oleosa, qual a espessura do reboco na formação do poço é o menor, qual que tem uma permeabilidade melhor, qual que eu consigo remover mais, mas mesmo assim a gente ainda está fazendo isso atrelado com os experimentos, porque a modelagem geralmente é para a gente não fazer muitos experimentos, mas mesmo assim a gente ainda está conferindo com a parte experimental. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Faça, professor. Parabéns, Fabíola, pela excelente aula, super didática. Isso, obrigada. Dá para entender muito bem, né? E, bom, eu tenho algumas perguntas, né? Do tipo, por exemplo, quais são os tipos de formulações que você usa, né? São a base de óleo vegetal, formando sais, né? E se, por exemplo, vocês já usaram, por exemplo, biodiesel? Então, a gente não usa, eu não uso biodiesel, eu uso a glicerina, que é um coproduto da reação de transesterificação do biodiesel. Então, com esse boom que teve do biodiesel, né, há mais ou menos uns 10 anos, né, 12 anos, então a gente começou a produzir muito biodiesel e, consequentemente, começou a produzir muita glicerina. Então, o preço do mercado da glicerina caiu muito. Eu queria fazer também, foi a primeira patente que a gente depositou. Eu queria fazer uma pesquisa com a glicerina e a gente formulou um fluido de perfuração com a glicerina. Não chegou a utilizar o biodiesel. A gente utilizou a glicerina, que é um coproduto da formação do biodiesel. Os óleos que a gente usa, como eu falei, são sempre óleos de origem vegetal. Na fase aquosa do diagrama, para formar a microemulsão, eu posso fazer uma solução aquosa, uma solução salina. Então, eu posso colocar 2% NaCl, 3%, 4%, até 5%. Isso vai depender do tensoativo que eu utilizar. Se eu utilizar um tensoativo não iônico, aquele que não tem carga, quando solubilizado em fase aquosa, não gera íons, então o sal não consegue ter muita influência, não interfere muito. Mas se eu trabalhar com tensoativo iônico, especialmente os aniônicos, que eu tenho resultados bons em alguns experimentos, sendo que ele é muito sensível à presença do sal. Aí ele já interfere, eu já não posso usar uma quantidade muito grande de sal, né? Mas geralmente são sempre esses 3 componentes: a fase aquosa, a fase oleosa, que é um óleo vegetal, e o tensoativo. Os tensoativos, geralmente, eu uso os não iônicos, que, como eu falei inicialmente, são aqueles que não têm muita interferência do sal, e eu não preciso de um cotensoativo, porque quando a gente usa um tensoativo iônico, muitas vezes é necessário usar um cotensoativo. Então, é mais um produto, pode ser que encareça mais o que a gente quer desenvolver. Então, eu acho mais fácil de manipular em grande escala também, porque são líquidos, eu acho mais fácil. Então, a gente está trabalhando, por enquanto, só com tensoativo não iônico. Certo. E, no caso, vocês usaram a glicerina pura ou ela modificada? E também, se vocês já usaram, por exemplo, o óleo de mamona, né, que ele tem um grupo polar.
Já utilizei óleo de mamona também, é uma patente da gente que está para sair, a gente conseguiu resultados bons. A verdade, a gente usou óleo de, aqueles óleos, né? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, e a gente utilizou o óleo de mamona. O óleo de mamona eu consegui no diagrama de fase, foi com ele que eu consegui uma região maior de microemulsão, ou seja, eu consigo utilizar menos tensoativo, que dentre os 3 componentes é o mais caro. A gente consegue utilizar uma quantidade menor. Mas também, isso é um fator muito importante, mas também tem os testes que a gente tem que fazer para saber se com o óleo de mamona a gente tem resultados bons, e nós obtivemos também resultados bons e trabalhamos também com óleo de mamona. Que bom. Outra pergunta. Nesses sistemas que vocês fazem, existe a possibilidade de colocar partículas sólidas anfifílicas para fazer isso, ou isso não tem? Partículas sólidas anfifílicas. No colchão, não, mas no fluido de perfuração a gente pode fazer, porque o colchão ele é livre de partículas sólidas, porque o objetivo dele já é tirar a partícula sólida formada pelo colchão, pelo fluido de perfuração. Mas no fluido de perfuração, a gente pode fazer formulações, sim, com partículas anfifílicas. Agora, o que o senhor chama de partículas anfifílicas? Vocês desenvolvem isso? A gente já trabalhou, por exemplo, com partículas, no caso, foi, por exemplo, um resíduo da lama vermelha, que é da purificação da bauxita, né? Aí isso foi até em conjunto com a FMG, aí a gente pegou e fez uma deposição de carbono nela. Aí a gente pode fazer essa deposição de carbono por 2 maneiras. Uma é fazendo uma reação química, né, em alta temperatura, ou podemos fazer também a pirólise, né? Bota uma matéria orgânica lá e faz a pirólise. A gente também trabalha com, por exemplo, hidrotalcitas, onde entre as lamelas, né, que são como se fossem argilas, né, lamelares, mas entre as lamelas a gente coloca, por exemplo, com Santiago, né, que é o nosso pós-doc, coloca uma molécula orgânica. E se a gente pirolizar, aí fica com partículas tem a parte óxida, que é polar, e a parte pirolizada, que é um carbono, que é apolar. Então, a gente pode fazer esse tipo de sistema, entendeu? Uhum. Aí, porque se tivesse alguma possibilidade de aplicação, a gente poderia fazer uma parceria, né? Isso, com certeza. Atualmente, a gente está aqui no laboratório desenvolvendo, é uma aluna minha que vai defender, a gente já teve resultados bons dela, a gente aproveitou a casca do molusco. A gente fez a tritura, que é muito rico em carbonato de cálcio, que a gente utilizou para substituir o carbonato que a gente usa, porque ele é um rejeito, né? Lá em Cabedelo, não tem aquele mangue que tem lá, cheio daqueles moluscos lá, que tem as duas. Tá me faltando o nome aqui agora. Marisco, tem um marisco. O marisco, Então, a gente pegou aquelas cascas, né? Limpou, triturou e fez a formação, porque eles são ricos em carbonato de cálcio, que é importante para a formulação do fluido de perfuração. E nós obtivemos bons resultados e estamos aproveitando um rejeito sólido, né? Um resíduo sólido. E aí a gente depositou também uma patente esse ano, foi a patente que a gente depositou esse ano. Certo. E a outra que a gente também faz síntese de catalisadores mesoporosos usando também micelas, que são, mas a gente usa, por exemplo, o brometo de cetil, tertibutil, amônio. Aí são tensoativos com amônio. Aí eles fazem a micela, a gente coloca a fonte de silício, aí ela fica em volta e vai formando as estruturas tubulares, né? Aí, mas eventualmente poderia testar outro tipo de composto micelar, né? Exatamente, para poder fazer, né? Outros tensoativos aí. Os tensoativos que a gente trabalha aqui, quem me fornece um parceiro grande da gente é o Oxiteno. Eles fornecem já há um bom tempo. Desde a minha época de doutorado, eu já utilizei alguns.
Aí, quando eu vim para cá, entrei em contato com eles de novo e eles me fornecem, me ajudam nesse fornecimento dos tensoativos. Ótimo, então parabéns. Ainda é Valéria, Fabiola, lá na Oxiteno? O que, professor? Ainda é a Valéria? Não, eu falava com o Emerson? Alessandro. Nós até visitamos eles em 2019, lá em Mauá. Fiquei encantada com aquele laboratório, um laboratório enorme que tem lá. É o Emerson. Será que é o Emerson? Agora, não me lembro do nome. Não, acho que era. Não, a Emerson não era, não. Era a Fernanda, a Janaína, que estava lá. E a Oxiteno parece que foi vendida, eu fiquei sabendo. Foi vendida, né? Eita, deixa eu ligar aqui no último. Pronto. Ok. Enfim. É isso, Fabiola. Parabéns. Eu estou muito feliz. Tem alunos aqui, novinhos, entraram no nosso PRH agora, são alunos de graduação, e eles acabaram de fazer a disciplina de introdução à engenharia do petróleo, então eles já ouviram falar na parte de perfuração, completação, elevação. Então, foi muito bom, porque deu uma complementação ao estudo dele fantástica. Parabéns pelo trabalho. Você vem aqui nos visitar, vem passar um tempo conosco. Eu vou sim. Pode deixar, eu ligo para a senhora e a gente se fala. Pode vir, será muito bem-vinda. A gente aproveita. O Luiz, que está aí, é um dos coordenadores lá do Laboratório de Combustíveis, a gente também vai conhecer. Certo. O cara da modelagem da simulação. Então, pode estreitar muitos laços também com esse grupo, que é muito bom. E eu vou passar a palavra a Jean, porque ele abre e ele fecha. Deixa eu só dizer para os alunos que quiserem vir aqui conhecer o nosso laboratório também, professora, a senhora pode vir, a gente apresenta aqui o que a gente está fazendo, quem tiver interesse aqui de pesquisar, pode vir passar uns dias aqui fazendo experimento no laboratório. Lógico que a gente está nessa pandemia, mas a gente obedece às normas de biossegurança e para desenvolver aí, para não ficar parado, para desenvolver com segurança aí o trabalho, viu? Exatamente. Bem, pessoal, mais uma vez agradecendo a presença de todos e da professora Fabiola, né? Damos por encerrado esse 17º web seminário do PRH 30.1. Todos uma boa sexta-feira. Mais uma mulher brilhando. Vocês se cuidem. Exatamente, professor. Mas eu não me incomodo, não. O mundo é das mulheres. Eu estando no meio deles é o importante. Boa sexta-feira a todos, viu? E bom final de semana. Professora Fabiola, a gente conversa posteriormente. Tá bom, tá certo. Tchau, Família. Tchau, pessoal. Tchau, Luiz. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.